Oiê! Você que está chegando por aqui agora, esse é um momento muito, muito, muito esperado por todos nós da equipe. A gente sempre sonhou, vocês sempre pediram muito, vocês que me acompanham sempre pediram muito pra gente ter um podcast. A gente já fez algumas temporadas, mas agora a gente voltou com uma nova proposta. A ideia nossa aqui, hoje, é falar sobre a resistência anti-LGBT-fóbica. É sobre uma resistência que hoje no Brasil está no centro da vida das pessoas. Sobre uma resistência que ela é tão necessária porque só em 2021, para vocês terem uma ideia, 300 pessoas morreram por serem LGBTs. E para falar disso, a gente faz questão de trazer aqui aquelas pessoas que estão no front, que são, inclusive, não só do front da batalha, da briga, mas também no front do acolhimento. E para isso, nada melhor do que falar, trazer membros dessa... que você, inclusive, vai explicar melhor pra gente, já apresentando o meu convidado, que eu tenho a honra de conversar sobre hoje, mas são as famílias LGBTs. O Elvis é da família Stronger. Muito obrigada por você ter vindo, Elvis. De nada, eu que agradeço pelo convite, por estar aqui hoje falando, né, sobre essa parte de resistência, essa parte da militância LGBT, né? Acho que era importante essa parte também. Sem dúvida, sim. Para nós é uma questão assim de princípio. Não tem transformação da sociedade sem falar sobre essa pauta, mas muito mais do que falar, fazer. Bom, para começar o papo aqui hoje, eu quero começar para você que está aí de casa assistindo a gente, ou de casa, né? Ou, na verdade, a gente tem o hábito de falar isso porque é TV, mas, na verdade, não é TV. Então, você pode estar de qualquer lugar assistindo a gente, na verdade. Eu queria começar perguntando, Elvis, por que você acha que a pauta LGBT está tão no centro do debate? O que eu quero dizer assim, por que a gente vê cada vez mais candidaturas com essa pauta? Por que a gente vê cada vez mais jovens que nas escolas não aceitam mais nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de violência? Por que você acha que a gente está vivendo esse momento que ao mesmo tempo tem isso, tem a resistência crescendo, e de outro lado a gente tem um governo, que é esse governo, assim, que defende quase que um extermínio, abertamente um extermínio da população LGBT? Olha, Isa, eu acredito no seguinte, né, que nada é por acaso. Né? Tudo começou de algum lugar. Então, a gente temos que agradecer muito aquelas pessoas que vieram antes da gente. É isso que eu coloco a gente porque eu estou atualmente na militância, né, principalmente na militância da periferia, que é a minha parte que é mais forte em mim, né? Mas existiram outras pessoas antes da gente. Uhum. Né? Existiram outras militâncias antes da gente que começou nessa caminhada no Brasil, que começou a fazer o enfrentamento do conservadorismo, né? Isso muito antes, inclusive, da década de 70. Na década de 70 foi quando se fez a organização por CNPJ, né? Uma coisa mais organizada. E daí veio crescendo, né? E chegou o momento do HIV/AIDS, né? Que dizimou praticamente a nossa militância, né? Porque foi o que aconteceu no Brasil na década de 80, até mais ou menos os começos dos anos 90, e depois chegou a nova militância com mais gama e começou a se aproximar um pouco mais da redemocratização do país, né? E começou a pipocar essas coisas, principalmente na política, né? Saiu daquela parte do HIV/AIDS, né? Foram saindo do HIV/AIDS e começaram a ir para essa parte de militância de direitos humanos, e isso foi começando a ser modificado, né? Essa visão da sociedade brasileira, né? Que nem na minha época, quando eu estudava, por exemplo, você chamar o outro de viadinho era brincadeira. Hoje em dia já não é mais, hoje em dia é homofobia. Então a gente conseguimos, né, na década de 90 eu estou falando isso, né? Então, até mais ou menos no começo da década de 2000 ainda tinha essa percepção. Mas depois isso começou a ser modificado, né? Conforme os casos bárbaros que a gente começamos a ver passando na televisão, né, de pessoas sendo mortas, assassinadas, cada vez mais a televisão, a mídia pautando isso, cada vez mais a imprensa pautando isso, cada vez mais a sociedade pautando isso e não aceitando mais esse tipo de pensamento, que viado tem que morrer, que travesti tem que morrer, que tem que ser atacada a pedra na geni, que a lésbica tem que ter um estupro corretivo para que ela venha gostar de homem. Né? Então, a sociedade acabou não mais tendo, da forma geral, da forma coletiva, o pensamento coletivo acabou não mais aceitando isso, né, na sociedade. Então a sociedade brasileira está mudando.
Né? E é por isso que você vê essa coisa conservadora, né? Do Bolsonaro, dos conservadores, eles estão reagindo. Na verdade, na sua opinião, é uma contra-reação. É uma Há um contra-reação. avanço nosso, Há um de avanço décadas. nosso. Isso. E você acha que dentro os governos progressistas, né, eles... quais foram os principais avanços? Obviamente, eu estou falando aqui dos governos do PT, né? Quais foram os principais avanços? O que você, na sua opinião, deixou a desejar? Já que você está falando da história e você trouxe esse resgate histórico que é tão fundamental para a gente entender a luta. Luta, ela nunca é uma coisa do agora, como você mesmo disse, né? Todas as lutas são processos históricos de décadas, séculos, né? Então... Você chegou aí na década de 2000, a gente tem o primeiro governo Lula em 2002. Sim. O que você diria, né? O que você gostaria de dizer, até para o próprio Lula, sobre os governos dele? Olha, até como petista, né? Eu posso falar com propriedade essa parte sobre os governos Lulas, né? Bem, quando acabou o governo do FHC, o Lula pegou um país já numa bonança econômica. Né? Então, o Lula conseguiu fazer um trabalho até melhor com o povo brasileiro. Na parte LGBT, o Lula ele fez a primeira, a segunda conferência LGBT, a terceira foi feita pela Dilma. Né? E isso foi importante, porque as conferências, ela pegou tudo aquilo que tinha do movimento LGBT, que estava ressurgindo novamente, né? Porque estava acabando ali a década de 90, quando o movimento LGBT ele começa a se reorganizar, vamos dizer assim. Então, o Lula conseguiu reunir esse movimento que estava fervilhando e estava na guerra das letrinhas, né? Conseguiu reunir todo mundo ali na conferência para falar, agora vocês estão numa conferência, o que vocês querem? Foi isso que o governo Lula fez no primeiro mandato. E você, o que vocês querem? Você chegou a acompanhar esse processo? Eu cheguei a acompanhar, mas não fui nesse processo. Eu só fui na terceira conferência, na segunda eu também não fui, mas acompanhei a primeira e a segunda. Tanto que tem até uma foto histórica, inclusive, que eu tô até procurando essa foto que não tem na internet. Da primeira conferência das travestis que tiraram com o Lula, que o Lula foi na conferência, ele apareceu na conferência, né? Lula na conferência das travestis. Gente, precisamos reprisar isso. Na conferência LGBT. Ele foi, tem uma foto dele com as travestis, né? Porque, como eu falei, a conferência serviu para dar um norte. Porque o movimento LGBT, ele ainda mais naquela época que a internet ainda estava começando, né? Então as coisas eram por carta, era por jornal, então demorava para chegar. Então ele conseguiu reunir todo mundo e falava, o que vocês querem? Quais as demandas? Quais são as pautas? Quais são as bandeiras? O que o movimento em si quer? Fala para mim. E aí foi isso que as conferências fizeram. E quais foram as principais bandeiras? Naquela época foi do casamento, né? O casamento homossexual, adoção, né? E a parte previdenciária e moradia. Foi essas as principais. E trabalho. E das travestis transexuais foi o nome social, o processo transexualizador e a hormonização. E hoje em dia, qual que é o balanço que você faz dessas conquistas? Várias dessas pautas que vocês elencaram lá, né? Então, muito legal você ter vivido esse processo histórico que, como a gente sempre gosta de repetir, frase de militante, é só a luta muda a vida. Aqui temos um exemplo claro de lutas que foram conquistadas. Não todas, mas qual que é o balanço que você faz dessa lista de bandeiras, né, que o movimento LGBT tirou e hoje? Então, quase... Não hoje, né? Sim. Que hoje tá meio difícil. mas eu digo assim, no decorrer dos governos, né, do PT. Então, eu acho que assim, quando se fala em LGBT, a coisa é muito mais complicada, né? Porque, como eu costumo dizer, quando você nasce negro e você nasce dentro da sua casa, a sua família te ensina que você vai passar racismo lá fora. Ela ensina isso para você. Então, quando você sai da sua casa, o seu pai fala, você vai sofrer isso na escola. Mulher também. Sim. Né? Tem assédio. O índio também, enfim, isso é passado. Verdade. Mas quando você é LGBT, o seu pai não vai falar para você que você vai sofrer homofobia lá fora. Pelo contrário, você passa homofobia dentro de casa e você passa homofobia fora de casa. Você passa a transfobia. Aliás, quando você começa a fazer a sua transformação, quando você faz o seu processo transexualizador, você já é expulsa de casa, né?
Então você já nem fica na sua casa, já é convidada ou da forma mais violenta possível sair da sua casa, né? Para que você venha resguardar a sua vida. E as travestis e transexuais saem de casa muito cedo, com 14, 13, 12 anos, e saem do Brasil inteiro e vêm para São Paulo, né? Para se prostituir, porque é o único lugar que vai de fato acolher essa galera, né? Então isso é muito difícil para os LGBTs, né? Então os avanços na política também é a mesma coisa. Foram conquistados a conta-gota, devagarinho, pelo Supremo Tribunal Federal, né? A maior parte foi por lá, ou por executivo, né? Que foi essas partes de portaria, por um ministro, né? Por um secretário especial, alguma coisa desse tipo, né? Mas legislativo, então a gente tem um congresso, dá para dizer que a gente tem um congresso anti-LGBT-fóbico. Desde sempre, né? Desde sempre. Só pela lésbica a gente já tira, né? Que todas as leis que passam lá é contra LGBT, a favor nunca vai. Não, a lesp vai ser um caso aqui que eu vou até querer falar com você mais pra frente. Mas, enfim, muito, muito legal essa abordagem, então, que você faz das vitórias que o movimento LGBT teve. Primeira coisa, porque é muito importante a gente trazer isso para quem não sabe e, às vezes, vê a luta acontecendo e fala, mas não mudou nada. Eu odeio esse discurso com relação também ao feminismo, né? Não mudou nada. Vai viver a época da minha mãe lá para ver se não mudou nada. Minha avó foi obrigada a casar com 14 anos. Minha avó. Né? Enfim, então, assim, o nível de violência que a gente vivia, tiveram conquistas. A minha sensação, porém, contudo, todavia, é que o tema que os nossos direitos, os direitos da comunidade LGBT, eles ainda são os que mais afrontam os conservadores no Brasil. Saiu uma pesquisa que eu queria que você comentasse. Olha só, gente, eu não sei nem o que eu fiquei. Eu fiquei, apavorada com os homens brasileiros. Saiu uma pesquisa sobre masculinidade no Brasil. Aí vou falar isso aqui porque o conservadorismo, ele é um traço. Evidente que você tem muitas mulheres conservadoras também, mas ele é um traço muito marcante da masculinidade, né? Ou seja, o máximo humano, né? Da ideia dessa ideia supremacista do homem branco, heterossexual, etc. Bom, homens do Brasil. Esse dado eu acho ótimo, porque apenas 3% dos homens brasileiros se acham feios. Então, assim... Tô nesse meio. Então, não, mas eu tô falando isso porque a gente tava num grupo de mulheres esses dias e a gente tava brincando que a autoestima de homem tem que ser encapsulada, cara. Eu quero tomar. Às vezes, quando você tá se sentindo, né, amiga? Você tá se sentindo naqueles dias... Eu precisava mais dessa autoestima, assim, 3% só se acham feios. Beleza. Um dos dados da pesquisa que deu uma manchete e tal. Mas lendo a pesquisa de fato, é abominável. 24% dos homens heterossexuais, foi uma pesquisa feita com 15 mil pessoas, né? 15 mil homens de várias faixas etárias diferentes. Mas 24% dos homens heterossexuais brasileiros se sentiram incomodados em dormir no mesmo quarto que um homem gay. Aí eu te pergunto, isso é medo de gostar? Isso é medo de uma própria sexualidade? Da descoberta de uma própria sexualidade? Eu tô fazendo essa pergunta porque eu não vejo... Porque para mim esse dado é a expressão máxima da fragilidade que é essa masculinidade única, que é esse o modo único de viver a sexualidade, imposto, inclusive também aos homens. Eu tive casos de ver... E aí, na tua experiência, eu queria que você comentasse esses dados, em primeiro lugar. Então, eu acho assim, 24% não se sentirem incomodados em dormir no mesmo quarto, eu acho que está explicado aí o porquê que o fascismo, às vezes, é tão interessante para esse percentual da população. Porque, então, começa a ser... daí para você falar, não, meu problema não é que eu quero que ele morra, mas ele mora ali naquele bairro dele e eu moro aqui no meu.
a parte da cidade dele é aquela lá, né? A parte da minha cidade é aqui, né? Então, veja como daí para uma construção fascista, né? E aí, retomando o que eu falei no começo, não é à toa, talvez, então, que as lutas da comunidade LGBT, elas estejam tão no centro da polarização como estão hoje. Eu não falo só das lutas LGBTs, mas eu falo das lutas contra esse ideal supremacista, ariano, novo, né, com uma nova fachada, importado para variar, né, porque a elite brasileira não sabe criar nada por si mesma, só sabe importar. Então, até o nosso fascismo, ele é importado. Mas eu queria que você comentasse um pouco. Como é que você vê, em primeiro lugar... São várias coisas que eu joguei, mas eu não sei se eu tô me fazendo entender, mas é esse cenário. Porque eu vejo também, para terminar a minha parte nessa pergunta, eu já vi casos na faculdade de homens que tinham casos com outros homens, mas que eram da atlética, esse tipo de coisa, e não se apresentavam, não se identificavam como LGBTs. E quando foi descoberto e a faculdade ficou sabendo, essa pessoa tentou suicídio. Então, assim, porque aí também depois eu fiquei sabendo que era uma pessoa com uma família ultraconservadora, etc. Então, o que é essa masculinidade? Você nasceu gay. Como era pra você, assim, esse conflito de tentarem te impor uma masculinidade? Entendeu? Entendi. Nasci gay, nasci e moro na favela, né? Então, é um lugar onde o machismo ele é bastante forte, principalmente entre os manos, né? Porque os manos ainda tem aquele negócio que vocês... Total. Se ele souber que tu é gay e você tá bebendo no copo, como a gente faz em rodas, e aí um passa o copo pro outro, ele souber que tu é gay, ele já não toma no copo, porque ele acha que ele vai pegar HIV, alguma coisa, ou vai ficar doente, né? Então... O machismo, e na periferia você acha que há uma cultura mesmo? Tem, sim. Há uma cultura, até por falta da ignorância, a intolerância religiosa, que é onde você consegue colocar ideias mais machistas, mais fortes, né? E todos nós, homens, isso incluindo eu também, somos machistas. E nós estamos em desconstrução, inclusive eu. Eu também reproduzo machismo. Ninguém é isento disso, sabe? Todo homem tem que se colocar nesse lugar e tem que falar, eu sou machista, eu tenho que mudar isso, eu tenho que entender o que eu tô fazendo, se é legal ou se não é legal. Se isso tá chato, se não tá chato, se isso tá incomodando, tem que ver a história, ver o seu lugar nesse negócio, sabe? Então a gente temos que fazer essa desconstrução. Então, e pra você, lá criança, qual que é a sua memória de você? Quer dizer, nasci gay, nasci na favela, não me identifico, mas a imposição, você sentia essa imposição do que você deveria ser? Não, o homem tem que ser encaixado naquele quadradinho, e como né? que isso homem acontece pra mulher? Homem não pode chorar, homem não pode mostrar sentimento, né? O homem tem que ser o ogro, tem que ser o machão, tem que, né, chegar na mina e falar... E ela falar o não, aí... Não, o quê? E aí tem que já chegar e falar, não, tem que... É sim, entendeu? Então o homem é ensinado a isso. O homem é desse jeito que o homem é ensinado, sabe? Então esse é o complicado. E entre os homens, né? Eu imagino assim... porque você tem uma cultura também entre os homens... que eu acho que ela é... A minha... Parênteses para explicar o que eu vou falar. É um pouco uma cultura tão... homoafetiva, assim. Homoafetiva no sentido de... só homens são... só homem que presta. Só homem que fala coisas certas. Só vou escutar outros homens. Mas aí, quando você vira gay, você já é jogado pro um lugar de não escuta. Sim. Por um lugar de cancelamento, de você, por exemplo, como foi pra você sair do armário? Você chegou a sofrer algum processo desse tipo, de cancelamento, de exclusão, cheguei. Até o momento que eu era heterossexual, os amigos sempre estavam comigo, estavam do meu lado, né? Eu tinha um time de futebol, inclusive, eu jogava, né, futebol de salão e tal. Aí depois que eu me assumi, né, homossexual, muitos amigos falaram, eu prefiro você bandido e morto do que você viado.
Muitos amigos seus falaram isso? Muitos. Teve até uma coisa que doeu, inclusive, bastante em mim, porque falar também não ligava muito, trabalhava mesmo, pagava minhas contas, então não estava nem para eles, né? Uhum. Mas quando houve dói, mas quando Lógico. teve um encontro dos meus amigos, principalmente das antigas da escola, né? Que todo mundo se encontrou na casa de um cara, e tinham dois amigos que são até meus amigos até hoje. E aí eu vi pelas redes sociais que teve esse encontro dos amigos das antigas. E aí eu falei pra eles, aí eu chamei eles, falei, mas vocês fizeram um encontro e não me chamaram? Como assim? Vocês faziam encontro e não me chamaram? Aí os caras pegou e falou pra mim, pô, Elvis, os caras aqui falou que tinham te chamado, né? Não sabia que eles não tinham te chamado. E aí, na hora, ele foi lá e perguntou pro cara, por que você não chamou ele? Aí ele falou, vou trazer viado pra minha casa. Aí eu falei, entendi, já tá explicado. Aí meus amigos começaram sem graça, né? Ou seja, você perdeu relações, né? Você teve que... custou amizades. Custa amizades você assumir esse lugar também de luta, né? Custou muito, inclusive. Você perde amizade, você perde tudo. Você anda na rua, nego falando, o viadinho ali andando, né? Enfim. Aquele, tipo, no teu bairro, assim, onde te conhece, o cara... Eu parei na biqueira uma vez, eu discuti com o cara na biqueira. Eu tava andando na frente da biqueira, e o cara falou, o viadinho aí andando, né? E aí eu fui pra cima dele, falei, o que você tá falando? Eu fui pra cima do cara, eu era louco da cabeça, eu fui pra cima do cara. Falei pra ele, você é louco? Eu moro aqui também, tanto tempo quanto você não pode falar isso. Você quer levar o tiro? Eu falei, então dá então, você tá errado. Depois o cara vai te cobrar, você tá errado. Eu fui pra cima dos caras já, eu sou meio louco da cabeça, né? Essa cultura toda, assim, né, que envolve essa cultura dos manos, né, que você falou bem, que eu nem chamo isso muito de cultura de rua, porque a cultura de rua é muito maior do que essa cultura dos manos, que eu acho que é essa cultura excessivamente, tipo, ostentação, essa cultura de só sabe falar de mulher, de buceta, de carro, de dinheiro. Nossa, eu acho um saco, cara, eu não aguento mais ouvir. Eu tava ouvindo, isso é uma coisa assim, mas eu tava ouvindo... Eu amo trap, né? Eu tava ouvindo essas músicas. Cara, de 10 músicas, 2 se salvam. Que não estão falando de alguma coisa, ou da ascensão, enfim. E eu imagino que diante dessa cultura deva ser muito difícil para um jovem LGBT se colocar. O que você diria hoje para um jovem que está assistindo a gente, que está diante da decisão de sair ou não do armário? O que você geralmente diz? E até porque eu imagino que essa não deve ser uma situação, até como não é pra mim. Muitas jovens chegam pra mim no Instagram mesmo, perguntando o que eu faço. Eu falo com a minha mãe, eu não falo. O que você fala? O que você fala hoje pra um jovem que chega falando isso pra você? Que apesar que hoje em dia as coisas estão um pouco mais, né? Pouco melhores, né, as coisas, né, mas o machismo que ainda é o mal de todos os males, né, eu ainda falo isso, que o machismo ele é o mal de tudo, inclusive da LGBTfobia, porque como a gente estamos falando aqui, os machos alfas, né, eles se sentem ameaçados por qualquer coisa, né, qualquer coisa, os machos alfas se sentem um macho beta já, né, então é meio complicado esse negócio assim do machismo, e aí você tem que analisar, cada caso é um caso, porque a pessoa, primeiro, ela tem que entender como é que a família dela vai reagir, então ela tem que ir aos poucos. Né? Tem gente que já quer pegar, já levar o namorado, a namorada em casa, já sair beijando, já sair transando na frente do pai e da mãe. Fala, calma, filho, não é assim desse jeito. Vai devagar, você tem que ir, né, ir preparando o terreno, falar, né, e devagar, e sentir, né? Não é assim. Se você não se importar de falar sobre isso. Não, pra mim foi tranquilo, falei pros meus pais... Né, para mim foi tranquilo mesmo. Para mim não teve assim grandes problemas assim. Foi mais comigo mesmo, porque como eu era pastor de uma igreja evangélica, então para mim foi mais complicado eu me aceitar do que os outros se aceitar, né? Me conta isso, assim, porque é uma contradição, né? Assim, não obviamente para pastores mas eu digo para a maior parte dos pastores, né, de igreja evangélica. Isso é uma contradição. Não, total, né? Total, né? Ainda mais na época, né? Porque eu tô falando aí do início, assim, do finalzinho dos anos 90 pro início dos anos 2000, né? Então você imagina, né? Não tinha muita...
notícia na internet, né? Não tinha muita coisa na internet, pelo menos sobre assunto de homossexualidade, sobre assunto de transexualidade. Tinha um monte de besteira sobre pornografia, né? Mas sobre assuntos desse nível não tinha. Você não encontrava muito fácil, né? Então, para você se aceitar, era muito complicado. Como foi? Qual foi o momento que você decidiu, eu preciso enfrentar isso? Foi difícil. Porque você falou que você era pastor. Sim, era pastor. E você, sendo pastor, como é que foi? Assim, fiz Vale do Sal, se falasse para mim que tava lá Vale do Sal quando o evangélico passa tipo um tapete de sal, aí passa por lá e tem um monte de pessoa orando, né? Isso geralmente é mais nas igrejas neopentecostais, que tem o Vale do Sal, né? Tá. Que importaram das religiões matriz Mas isso é alguma coisa ligada à ideia de cura gay? Sim. Aí tentei lá, fiz Vale vigília, do Sal e outra coisa que você falou. Vigília, fiz oração, jejum, subi monte, desci monte. Se me falasse que no terreiro do lado da igreja, que tinha um terreiro do lado da igreja, se falasse que a mãe de santo lá curava a homossexualidade, eu ia lá. Para mim, o que importava era resolver isso, né? E depois que eu tentei tudo isso, eu fiquei pensando, eu falei, gente do céu, já tentei de tudo, não saiu, então não é demônio, essa birosca não é demônio. Isso daqui não é demônio. Você ficou quanto tempo, assim, na sua vida, mais ou menos? Assim, com esse... Demorou uns 3 anos, ficou nesse... Uns 3 anos. Isso. De você fazendo algumas tentativas... De tirar o sentimento de gostar de outros homens. Porque isso, pra você, também devia ser algo como uma traição à sua fé. Na sua cabeça, né, aquilo, digamos, esse conflito existia? Ou você já era, tipo, bem resolvido e na sua cabeça não? É só realmente uma questão... A igreja... o problema está na estrutura social da igreja... Entendeu o que eu tô querendo dizer? Ou pra você já era um conflito psicológico também dentro de você? Eu acho que eram as duas coisas, né? Apesar que eu sempre aceitei pessoas, né? Quando eu era da igreja, eu sempre aceitava homossexuais, podiam ir pra igreja, podiam fazer o que eles quisessem lá. Não tava nem nunca fui da parte mais, sabe, que fica ligando e cuidando da vida dos outros. Pelo contrário, eu falava ainda pro pessoal, cuida da sua vida. Vai cuidar da tua vida, deixa o outro em paz, deixa o outro tranquilo, deixa o outro sossegado. Cuida da tua vida, todo mundo é pecador, cuida da tua vida. Então, eu nunca fui de ligar para isso, mas comigo eu já ligava. Então, o problema era realmente comigo. Então, tinha um problema comigo, pessoal, sabe? E você... Então, esse que era o problema meu. E você teve que deixar de ser pastor? Depois que eu me assumi, sim. Por quê? Porque a igreja não permitia homossexual ser pastor. Permite assassino, né? Permite estuprador, permite tudo. Permite de tudo mesmo. Mas homossexual a igreja não permitia. É possível dizer, Parece que nós éramos os únicos que pecava, o único que peca, o único que é o errado do rolê todo. Os outros todos podem. Para os outros todos tem perdão. Para os outros todos os pecados tem perdão. Mas para a homossexualidade não existe perdão. É o único pecado que não tem perdão. E a gente pode dizer, então, pela sua história, que você teve o seu direito à sua fé negado. Sim. Isso direito, é pelo muito menos pesado. O direito ao sacerdócio meu foi negado. Isso é muito pesado. O sacerdócio era algo que para você te alimentava, assim? Para nós é importante, né? Porque nós que moramos na periferia, você não consegue ser advogado, você não consegue ser engenheiro, você não consegue chegar em um lugar bom. Então, é o lugar onde você consegue, você se espelha, né? Ou é aquilo ou é traficante. Então, você escolhe. Ou ladrão, né? Tem essas 3 opções. Então, você se apega a alguma coisa, né? É um espelho, é alguma coisa que você quer fazer, né? Sim, é um lugar também que você é ouvido. Você compartilha, você socializa. Então, quando você tomou a decisão de enfrentar isso, você teve... Alguém chegou pra você e falou, você vai ter que sair. Sim. Falou, você vai ter, com todas as letras, você não pode mais ficar aqui. Você vai ter que vazar, vai embora. Você não é mais bem-vindo aqui. Nossa, gente. Olha, assim, como tem histórias... E isso, por mais que eu imagine que seja revisitar um lugar difícil pra você, mas ao mesmo tempo, eu acho tão importante que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas, né? Porque eu acho que
acima de tudo, você estava ali, era a sua, eu não sei como é que fala, é paróquia também? Não, era igreja mesmo. Eu estava ali na sua igreja e você é excluído de todo um trabalho que você fez, que você ajudou a construir durante anos, pelo que eu entendi, né? E você é excluído disso. Assim, isso é absolutamente pesado, absolutamente desumano. Mas, assim, indo pra frente disso, como foi pra você a superação? A família Stronger, ela tem a ver com esse processo, então, de Tem. você se sentir... Você deve ter se sentido muito sozinho, né? Foi um momento que eu me senti, né, totalmente sozinho, né? Porque você é expulso não, né? Convidado a sair, né, da igreja, mas também tem outros motivos também, né? Porque eu também era uma pessoa muito progressista dentro da igreja, né? Não obedecia às ordens também que vinham de cima para baixo, como, por exemplo, mandava votar em fulano, eu não votava, não fazia campanha para fulano, né? As mulheres que chegavam na igreja, por exemplo, que eram mães solos, eu acolhia. Eu sempre soube que isso rolava nas igrejas. E rola mesmo, rola. então... Rola. Então, mulheres que chegavam solo na igreja, que são mal vistas, né? Porque tem que estar casado com um cara, eu acolhia. O camarada que batia na mulher, eu denunciava pra polícia. Né? Eu não ficava calado. Então, eu era um pouco meio, né? Meio, como você percebeu, um pouco meio que... já era... meio que já... Fora da linha ali. Já era um ponto meio que fora da linha, né? Então, isso meio que... a galera não gostava muito, entendeu? A galera não gostava muito dessa parte, sabe? E aí, é nesse momento que você conheceu a família Stronger? Isso, foi nesse momento que eu conheci a família Stronger, porque foi nesse momento que eu saí, que aí eu comecei a frequentar o encontro, né, lá no Tatuapé, que aí foi onde eu conheci as famílias LGBTs. Explica pra quem tá assistindo, porque esse é um mundo que pouquíssimas pessoas conhecem. Eu já conheci há algum tempo, óbvio que a gente acaba militando na pauta, mas tem muita gente que não sabe o que são as famílias LGBTs. Né, o que são, para que serve, e fica uma coisa meio misteriosa. Você foi no encontro no Tatuapé, quem que te chamou para esse encontro? Foi um cara que eu tinha conhecido, né, a gente tinha se conhecido numa balada, que eu conheci também, foi a primeira vez que eu tinha ido numa balada, eu conheci ele lá, a gente começou a namorar, a gente ficou junto, inclusive, por uns 2, 3 anos juntos, e aí ele me apresentou esse encontro no Tatuapé, que era um encontro que acontecia lá no Shopping Tatuapé. Era ainda no dia de segunda-feira, ali no estacionamento, né? Era antes dentro do shopping, aí o pessoal foi expulso de dentro do shopping, aí foi pro estacionamento, aí depois também fomos expulsos do estacionamento, aí foi pra rua, aí fomos expulsos da rua, foi pra praça, e foi expulso da praça também, né? E hoje tá onde? Não, hoje eu acho que já não acontece mais o encontro no Tatuapé, hoje já... No Tatuapé já era, né? Aí o pessoal migrou para outros lugares, né? Entendi. Aí porque houve também uma elitização muito grande ali daquela região, né? Mas assim, e esse processo? Então você chegou no encontro e o que foi falado nesse encontro? Que te chamou a atenção? Aqui então, pode ser um espaço que eu me... o encontro, na verdade, é onde os jovens, eles vão, né? Geralmente é pessoas muito jovens que vão, né? Pessoas que estão se descobrindo, né? Descobrindo sua sexualidade, vão nesses encontros, né? E aí, lá onde você vive a sua sexualidade, você beija, você bebe, você curte a sua vida ali. Aqui é o momento que você tira toda aquela pressão que você viveu na sua casa, no seu trabalho, na escola, ou até mesmo na igreja, e ali você descambalacha, você vive a sua vida. Tipo, você fala, finalmente eu sou eu. Né? Esse é o momento. E aí foi o momento que eu conheci o pessoal da família Stronger, que foi onde eles me mostraram outros espaços, né? Não existia só o Tatuapé, existia, por exemplo, Orochi, que eu não conhecia, né, a Vieira de Carvalho, e depois eu conheci a Vieira de Carvalho. Aí tinham outros encontros que aconteciam lá na Praça de Mauá, tinha outro encontro que acontecia em Osasco, tinha outro encontro que acontecia, até hoje acontece, na Silva Teles, que é lá no Itaí Paulista. Né? Então, assim, você vai conhecendo todo o estado, né? Vamos dizer assim, você conhece todo lugar. Você vai para todo lugar, você vai conhecendo a pessoas, você vai vendo que você não é a única pessoa, né? Você não é a única que existe. Que rompeu com coisas para si. Existem outras pessoas e que não há nada de errado em você ser gay, em você ser lésbica, em você ser trans, não tem nada de errado. Né? Isso é super normal, super comum, é uma coisa que é da vida e pronto. E aí você começa a descobrir isso e ver outras pessoas igual a você nesses lugares, nesses espaços. E o que é uma família LGBT? O que é a família Stronger? Todas as famílias têm a mesma proposta? ou não? Existe diferença? Não, existe diferença, né? Inclusive, isso eu explico no livro que eu vou lançar agora, né?
já faz o marketing, já. Manda ver. Vou lançar um livro agora, Quem Manda já na nas Noite, livrarias. Né? Ai, quem dera. Quem dera. Vai, lógico que vai. Então, é um livro, né? Quem Manda na Noite, que é o nome do livro. Né? Eu vou lançar para uma editora chamada Editora Pel, que é Palavras, Expressões e Letras. Né? A dona é lésbica, inclusive. Tem bastante, inclusive, coisas lésbicas e bissexuais lá de livros, né, que ela lança. Né? É uma editora ainda pequena. E aí ela pegou meu livro, gostou e vai lançar agora. Vai ser no dia 16 de junho agora, né? E aí estamos ainda na pré-venda de Quem Manda na Noite. Aí eu explico um pouco de como surgiu as famílias LGBTs na década... Até onde eu consegui pesquisar, né? Até na década de 70. E aí eu falo um pouco de alguns personagens, como a Cris Negão, que algumas pessoas já escutaram falar muito dela, né? Que era uma travesti, que era cafetina e dominava a região central da cidade. Ela foi uma das figuras das famílias LGBTs. Falo da Andréa de Mário, um resgate histórico dessa figura, né? Que também dominou ali o centro, que teve baladas, inclusive LGBT. Falo da Brenda Lee, que foi uma travesti que acolheu, né, pessoas vivendo com HIV/AIDS numa época que as pessoas não entendiam essa doença. Foi que nem a Covid, né? Ninguém sabia como pegava. Então, a mesma coisa foi o HIV/AIDS. Ela saía pegando as pessoas no meio da rua, que os hospitais jogavam para fora, né? Aquelas pessoas que eram os gays na época, as travestis jogavam na rua. Né? Então ela saía pegando essas pessoas e colocava para dentro de casa, né? A Brenda Lee. Né? E essas pessoas chamavam ela de mãe. Né? E ela cuidava dessas pessoas até a morte delas e enterrava essas pessoas com dignidade. Era isso que a Brenda Lee fazia. E aí eu conto um pouco dessas histórias no livro, né? E falo um pouco também das várias famílias LGBTs que existem, né? Porque a Stronger, ela é muito ligada à parte política, né? Parte de militância, de ir na Lesp, de ir na Câmara. Mas eu acho que isso porque eu agora estou na frente, né, da família, né? Eu estou um pouco mais à frente e eu gosto dessa parte. Então aí todo mundo acaba meio que seguindo, né? Vai junto, né? É mais ou menos isso, né? Mas as outras famílias, por exemplo, tem famílias das Baus, né? Que é aquelas famílias de pose, né? Que é dos bailes e tal. No Brasil também tem esse tipo de família, né? E tem as famílias das drags. Série. Isso, da série Pose. Ah, maravilhosa indicação. Isso, da série Pose. Tem esses tipos de família LGBT também. Então, existem vários tipos de família LGBT, né? Tem aquelas famílias que é mais ligado para drag, para arte drag, para essas coisas. Tem aquelas famílias que são mais ligadas para a parte de acolhimento, né? E aí eu acho que entra também um pouco da história da Stronger e de algumas outras famílias, que é algumas que eu conto no livro, né? Que é uma boa parte das famílias brasileiras, né? Elas gostam muito dessa parte de acolher, né? A juventude, de acolher as pessoas, principalmente as pessoas expulsas de casa, marginalizadas, né? Eu gosto muito de fazer esse acolhimento, né? Então... E como é que você faz, assim? Como é que acontece o acolhimento? O último que você viu, como é que se deu? As pessoas chegam até vocês como? Olha, atualmente. Então, geralmente, né? As pessoas chegam até a gente de uma maneira muito destruída. Destruída porque sofreu muita violência em casa, ou chega até muitas vezes da forma que eu cheguei também na família, né? De uma forma ainda que meio que não se aceitando, né? Não sabendo ainda quem de fato você é, né? Então a gente tenta, né, levar essas pessoas, conversar com elas, levá-las nesses espaços onde ela vai conhecer pessoas igual a ela, né? Explicamos as outras siglas também, né? Cada caixinha, porque as pessoas chegam lá, elas acham que só existe uma coisa, a maior parte só acha que existe gay e hétero. E aí depois você mostra toda a eternidade de coisas que existem dentro da nossa sigla, sabe? Todas as outras coisas, todas as outras possibilidades que ela pode estar se encaixando ou não. Ela não precisa se encaixar numa caixinha. Ninguém precisa se encaixar numa caixinha. A sexualidade humana ela pode ser explorada de diversas formas, assim como a identidade de gênero também, de diversas formas. Né? A gente temos que ser muito abertos para entender, né, as milhões de formas de exploração a essa parte de gênero e sexualidade que existe do ser humano. Tá aí uma coisa muito importante para você que está nos assistindo aqui e que sempre faz essa pergunta. Mas, Isa, qual é a diferença entre uma pessoa cis e uma pessoa não cis? E também por que se separa, né, gênero e sexualidade? Será que você pode explicar isso pra gente, pra quem tá assistindo? Aí é uma coisa bem complicada, né? Porque é um processo, né, de luta, né? Porque que nem você vê as travestis e transexuais, quanto tempo elas não lutam simplesmente para elas terem o nome delas respeitado, né? As pessoas não conseguem respeitar o nome
de uma pessoa trans. É incrível isso, como você não consegue chamar outra pessoa pelo nome que ela quer ser chamada. Sabe, se ela falou que o nome dela é Alface, chama ela de Alface. Qual é o problema que você tem com isso? O que vai mudar na tua vida em chamar ela de Alface? Nada. Ela quer ser chamada assim, chame ela assim. Sabe? Então é uma luta histórica das pessoas em se afirmar. Por que elas precisam dessa afirmação? Por que as pessoas precisam, de fato, estar nessa caixinha? Porque é assim que vem a política pública. Porque sem isso não tem política pública. É claro que eu falei aqui que você pode, sim, você pode, mas as lutas, quando se falam da parte pública, infelizmente, ainda é uma coisa engessada. Ou você se adapta àquilo e tenta hackear para modificar, ou você vai ficar a ver navios. É assim que funciona, infelizmente, a política pública. Né? Não deveria, mas é assim que funciona. Mas assim, a diferença entre uma pessoa que se identifica bem aquele basicozão, porque tem muita gente que nunca não consegue entender por que tem. Por que gênero é diferente de sexualidade. E aí, o que eu acho é que existe isso daí, né, tem toda uma discussão teórica. Mas é importante que vocês saibam, vocês estão assistindo a gente, que não é que isso daí foi criado ontem, né? Porque parece que, agora veio essa história aí das mulheres que se sentem... Ontem o Douglas Garcia, na Lesp, as mulheres que se sentem homens. Não... Isso porque é um homem gay. Isso porque é um homem gay. Sempre foi complicado. Ou seja, é um homem gay que não respeita pessoas não cis. Né? Então, isso que eu tô querendo entender. O que é uma pessoa não cis? Então, uma pessoa não cis é uma pessoa trans. E pessoa cis é toda aquela pessoa que não é trans. É simples. É desse jeito. É a pessoa que se identifica com o sexo biológico quando nasceu. Essa é a pessoa cis. E a pessoa trans é aquela que não se identifica com o sexo ao qual nasceu. Pronto. É isso. Tá explicado pra vocês, gente? Será que podemos considerar esse tópico uma página virada? Achei perfeita a explicação, mas é realmente uma coisa que eu recebo muita gente ainda. Não, Isa, tá bom, eu entendo, tem que ter os direitos e tal, mas eu não consigo entender por que o que é... Parece que é uma coisa de uma vontade. E, na verdade... como se fosse uma vontade de ser uma pessoa não cis. Mas, na verdade, o que reprime a vontade das pessoas é a heteronormatividade. Que, para quem não sabe, é a imposição social que existe de você ser hétero. Então, assim, são coisas que parecem básicas, né, pra gente que tá fazendo todo dia essa luta, mas tem muita gente que não sabe. E aí, mudando um pouco de assunto, o que você acha que estamos no Brasil, 2022, num dia gelado, tá, gente? Hoje está muito frio. E estamos prestes a viver uma das principais eleições da nova república no Brasil. E eu estou aqui com uma coisa coçando na minha boca, que isso está sendo debatido em tudo que é grupo de política e tal, não sei o quê. Primeiro, como eu vou perguntar isso? Por quê? O que você acha das pessoas que fazem a defesa hoje de que a esquerda deve falar menos das pautas identitárias para não perder voto dos conservadores? O que você acha, assim, em todos os sentidos? Assim, o que você acha eleitoralmente falando? O que você acha em todos os sentidos? Bem, eu acho isso uma tremenda idiotice e babaquice. Não falar. Porque eles podem até optar, né, no seu planejamento, no seu marketing, né? Pode até optar não falar. Mas vão falar. Vão ter que falar, porque eles vão ser parados, eles vão ser... Né? Hoje em dia a juventude, ela está discutindo sobre gênero e sexualidade. E não está discutindo na escola. Ela está discutindo ali na sua rede social, ela está discutindo no seu grupo de WhatsApp, ela está discutindo na vida dela, não está discutindo dentro da sala de aula, como os conservadores falam. Não é ali que ela está discutindo. Ela está discutindo na vida dela.
E a juventude Perfeito. está cobrando e vai cobrar isso. Eles já estão discutindo sobre gênero. Inclusive, tem muito jovem aí que dá de 10 mil a 0 em mim, inclusive, em relação à teoria, né, de gênero, as novas, né, novas siglas da letra, tem a não binaridade, tem, que não são novas, na verdade, né, que estão chegando... Mas estão avançando, né? Estão avançando. Não são novas, né? Nada disso é novo. O estudo sobre gênero não é novo. Não é novo como as pessoas imaginam. Isso já vem de 1700, 1800. Sim. Isso é muito mais antigo que as pessoas imaginam. Sim, o estudo. Sim. Ou seja, o estudo, não é que isso começou agora. E a prática muito antes, mas muito antes muito mesmo. Antes, não é agora. Não é de agora. Então, assim, você considera que no Brasil é inevitável um dia o nosso país vai ter que superar o seu conservadorismo? Como que você acha que a gente faz, melhor, reformulando a pergunta, como você acha que a gente faz para dialogar com os conservadores? Até deu uma... Isso daí É uma treta. É uma treta. Como que você acha? Porque eu sinto muito essa... Eu sinto muito que o principal obstáculo é essa masculinidade frágil. O machismo, ele é realmente o problema de todos os males, né? Ele existe aí há milênios, né? E é algo que realmente veio para tóxico, algo que é um câncer e precisa ser cortado, né? A única forma da gente cortar esse câncer é com educação, né? Enquanto os caras oferecem as armas para as pessoas, eu estou oferecendo um livro para elas, estou oferecendo conhecimento. Eu acho que não tem arma maior do que o conhecimento. Então, essa é a nossa maior ferramenta para combater esse tipo de ignorância, para combater esse tipo de coisa dos conservadores, né? Não tem como, né? A gente vai ter que ir disputar, falar, e isso está acontecendo, né? Na verdade, os conservadores é uma reação do nosso avanço, porque eles querem que a gente voltemos para o armário, né? Inclusive, a própria esquerda, né? a nossa própria esquerda, não quer falar sobre as nossas pautas, né? Não quer eleger LGBTs, né? Querem eleger... Hoje, eles já começam a aceitar, por exemplo, a igualdade racial. Já estão começando a aceitar essa parte. Sim. Começando ainda, né? Está bem longe de ser aquilo que deveria ser. Ideal. Do tá ponto de vista de investimento, né? De participação na política, sim, tudo, tá, gente? A parte das mulheres também está começando, está longe do ideal. Eu acho ridículo ter que fazer uma lei para fazer o óbvio. O Congresso já deveria ser há muito tempo. 50% tem que ser mulher eleita. Acabou. Não tem que ter, não é 30%, não é 10%, é 50%, é 50%, é equidade. E eu diria até mais, se eu falar 60%, o pessoal vai me enforcar, né? Então 50%. Tá? já é um bom começo, entendeu? Para ter equidade tem que ser mais. Mas 50%, pelo menos, para ter igualdade. Né? Para ter equidade tem que ser mais. E negritude é a mesma coisa, já deveria ter essa parte de recorte racial. Mas deveria ter essas coisas, não tem que ter lei para... Já deveria... É o óbvio, já deveria estar acontecendo. A nossa esquerda é machista, na sua opinião? Muito machista. A nossa esquerda é conservadora. Muito machista, muito conservadora. A nossa esquerda, ela ainda não entendeu que essas pautas, elas não são secundárias. Elas já fazem parte do povo brasileiro do dia a dia, e não é só dos jovens. É de todos. Essas pautas já chegou. E não tem como você colocar mais elas no armário. Você vai ter que discutir isso. Não importa quem vai ser o próximo presidente do Brasil em 2023. Não importa. Vai ter que discutir sobre isso como está discutindo agora. O governo conservador está engolindo, inclusive, um monte de coisa, porque está engolindo a goela abaixo e vai ter que engolir. Não tem como voltarmos para o armário. Isso daí não vai existir mais. Não existe isso. Mas qual a consequência... Eu vou fazer aqui 2 perguntas, voltando para o tema das eleições. O que você acha de um LGBT que vota no Bolsonaro? Eles existem, diz, né? Que existe. Existe, eu conheço. Conhece? Conheço. Que vai votar dono de balada. Vai voltar. Dono de balada que votou novo. E fez campanha pro Bolsonaro. Mas vai votar de novo agora, dono de balada, eu conheço organizador de parada que votou em Bolsonaro. Porque como eu organizo paradas também, então eu conheço que votou em Bolsonaro. Existe. E esse cara, ele justifica como? Ele justifica como pra você? Justifica falando que não queria o PT, que não gosta da esquerda, que prefere algo mais conservador. Que não sei é uma posição mais elitista, você acha? É um viés mais elitista. Sim, é um elitista. Né? Eu vejo mais tipo assim, público. É mais ou menos assim, eu vou votar nele porque se ele fizer alguma coisa LGBT, não é eu que ele vai atingir.
É aquele cara ali, ó. Ah, Sou é o eu. lá de baixo. É o lá de baixo. É aquele cara que vai te... Eu jamais, porque eu sou uma pessoa branca, riquinha, né? Enfim, então eu não Eu vou tenho atingir. dinheiro para gastar, Exatamente. o capitalismo vai ter que... Quer dizer, Ele tem pensa, né? Ele pensa isso, né? Mas a realidade, né, é bem longe disso, né? Do País das Maravilhas que ele acha que ele tá, né? Isso Tem que eu queria te acordar. perguntar. Você acha que... assim, a gente tá falando de que nível de consequência para as LGBTs no caso que eu não gosto nem de pensar, mas no caso do Voldemort ou do Alfred, como eu resolvi chamar esse nosso ser humano, né? Dizem que ele é. Que é o nosso presidente. Se você acha, no caso de uma reeleição, você acha que as consequências para as LGBTs são desastrosas? Como é que você vê esse cenário? Olha, numa próxima, nós resistimos por 4 anos, né? Nós vamos resistir por mais 4, por mais 8, por mais 10, por mais 20 anos, se for necessário. Né? E realmente seria desastroso se ele ganhasse, porque nós viríamos de novo o Brasil, pelo menos para essa pauta na parte do executivo dele e na parte do legislativo, nós veríamos de novo as nossas pautas ficarem estacionadas, né? E já um governo progressista já avança devagar, imagina com um retógrafo como esse. Aí não avança nada, aí fica... Ou seja, mas olha só, olha a contradição não, olha a dividida, né, a posição em que a gente tá. De um lado a gente tem o inominável, de outro a gente tem um cara que defende o extermínio da população LGBT, como o atual governo, né? De outro, a gente tem uma esquerda machista. Como a gente fala para as LGBTs? O que a gente fala para as LGBTs? Votem. Não importa que ele não vai falar da gente. Votem. Estamos numa posição difícil, concorda comigo? Então. Eu me sinto nessa posição também, no movimento feminista. Estamos numa posição difícil, porque até agora a gente não teve um aceno, tipo, oi! Tipo, violência contra a mulher, não. A gente não teve um. Mas tô falando assim, porque a gente precisa falar, gente. Não tem como. A gente tá aqui, a gente vive uma esquerda que é de verdade, né? Então, você se vê nessa posição de dificuldade, de ao mesmo tempo falar, não, gente, tem que vir pra esquerda, tem que votar na esquerda, tem que votar pra tirar o Bolsonaro nessas eleições, que é a minha posição, imagino que seja a sua também. Mas há uma dificuldade. Há uma dificuldade do nosso povo, das meninas jovens se identificarem com os cabeça branca, como eles mesmos se chamam, tá? Os capa preta também, é outro nome que eles se chamam, sim, da política. Capa preta é bem conhecido. Cabeça branca termo. É mais PSDB também. Cabeça branca é mais PSDB. Que é os mais velhos. Capa preta é o que anciões, manda. Capa preta é que manda da política. E como é que a gente faz? Como é que é isso pra você? Você se vê nessa posição? Olha, de verdade, eu me vejo como se eu estivesse no meio de uma guerra. E aí eu me lembro do presidente, do ditador Bashar al-Assad, da Síria, né? Que quando ele estava com o ISIS, o Estado Islâmico, avançando sobre ele, para ele ganhar a população dele para ele de novo, porque ele faz parte de uma minoria lá na Síria, né? Mas, mas é uma minoria forte que conseguiu o poder, que é uma minoria política forte, né? E aí ele pegou e falou a seguinte frase, eu não esqueço dessa frase nunca. Do outro lado, eles cortam a sua cabeça. Do nosso, você pode ser o que você quiser. Ele falou simplesmente essa frase. E aí eu fiquei pensando, puta, de um lado é ruim, do outro é péssimo. Vou ficar do lado ruim. Do lado ruim, pelo menos, eu consigo ainda ter minha cabeça no pescoço. E ao então eu me tempo... sinto desse jeito, sabe? É desse jeito que eu tô me sentindo. E eu acho que, assim, do outro lado é péssimo. Mas pelo menos do lado de cá, a gente consegue pelo menos gritar e fazer com que eles pelo menos fingir nos escutar. E para encerrar aqui, que eu recebi a notícia que, infelizmente, estamos acabando, mas fiquei emocionada mesmo com várias partes do que você falou, da tua vida, do teu processo, enfim. O que você gostaria de dizer para a esquerda? Se você pudesse assim, sentar com a esquerda de frente e falar, ó, esquerda, precisamos mudar aqui. Como é que... O que que você diria
para uma esquerda que quer se conectar com a comunidade LGBT? Olha, eu diria que, de fato, a primeira coisa que eles têm que fazer é sentar, fechar a boca e escutar. E ficar com a boca calada. É isso. Escuta. Para de ficar tentando inventar, sabe, desculpas. Senta, escuta, cala a boca, raciocina, pensa muito nas suas atitudes, no que você, de fato, está propondo. E, de fato, quando chega lá, cumpra com aquilo que você só escutou. Você não prometeu, você simplesmente escutou. Só escute. Né? E reflita mais, porque a esquerda, do jeito que está hoje, as pessoas só estão voltando na esquerda, e que isso fique muito claro, inclusive eu como petista, só estão votando na esquerda porque o outro lado é o pior. Só por isso, porque não tem uma outra opção. Se tivesse, de fato, nós uma outra estaríamos opção... em péssimos lençóis. a esquerda não estaria lá. Então, que isso fique muito claro, isso vai ser cobrado. Então, não pense que ganhando, a esquerda ganhando tanto na parte do Congresso como no Executivo, não pensa que só porque ganhou é que vai estar tudo legal, não. Porque vai ter cobrança, como já está tendo cobrança. Uhum. Não pensa que vai ser um mar de rosas, porque não vai ser. Mudou as coisas. Mudou as coisas, é o que você falou, a juventude não aceita mais. Não aceita mais. mais. Isso, produção. Nosso tempo está acabando, infelizmente. Mas você há de voltar. Teremos muitas datas aqui. E porque a gente precisa, inclusive, eu queria ter explorado mais, conhecido mais sobre o próprio trabalho da família Stronger. Mas a gente foi se empolgando também. Eu acho que para esse primeiro episódio, acima de tudo, transmitir assim, aquilo de mais íntimo que uma pessoa LGBT passa, né? E, bom, espero muito que vocês aí de casa tenham gostado. Essa é uma experiência que, para nós da equipe, ela é muito, muito valiosa. Tava muitos meses esperando e projetando o nascimento desse podcast. Se você gostou, recomenda para todo mundo, deixa o like, se inscreve no canal, tem isso também, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho aqui para você receber aquilo lá, que é as notificações. Queria agradecer você, obrigada, Elvis, obrigada pelas palavras que você acabou de dizer, elas me representaram muito, muito, se você não tem nem ideia. É muito doloroso esse momento que a gente está passando por essa condição, né? De um lado a gente vê a morte se aproximando da gente, mas do outro a gente tem que lutar muito para ser escutado, para ser ouvido. Mas eu quero colocar aqui que até esse podcast, ele também é um instrumento para isso, para a gente ir se encontrando e trocando essas avaliações de como é que você tá vendo isso, como é que eu tô vendo aquilo. E eu acho que dessa forma a gente vai encontrar muitas pessoas que pensam assim como nós e que querem ver essa renovação. Não de nomes de pessoas também, né? Mas principalmente, acima de tudo, de prática e programa político, né? Então, muito obrigada de você ter vindo, de verdade. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço de verdade por estar aqui. Se a gente chamar, você vai voltar? Eu volto. Bom. Eu volto. Com certeza que eu volto. Então tá, vocês já ouviram a promessa feita, a promessa que é cobrada aqui. Então, um beijo pra vocês e até o próximo Politiza. Se politiza aqui com a gente.